Salmos 91, muito provavelmente ao lado do Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor. Não, já tá vendo? Eu tenho que pegar o Salmo 23, porque não, o original não diz nada me faltará, diz não me falta. Porque ainda que as coisas te faltem, Jesus nunca vai te faltar. O original é a palavra falta. E aí alguém que traduziu como nada, porque nada falta. Mas alguém que não era crente, porque quem não falta é ele. Porque ainda que te faltem coisas, Jesus promete na sua vida, ele nunca te faltará. Então, ao lado do Salmo 23, que eu não vou ministrar hoje, apesar de parecer, provavelmente o Salmo 91 é um dos salmos mais famosos da Bíblia, tanto para o cristão como para o não cristão. E o texto começa com o Salmo 91, verso 1. Você abriu, diga amém. Você que não abriu e está lendo, falai de mim. Ah, tá duvido, eu duvido. Os caras de pau que não falaram aí de mim. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiará. E a sua verdade será o teu escudo e o teu broquel. Deus, obrigado por hoje, pela tua palavra, por tudo que tem ministrado sobre nós. Que seja uma noite sobrenatural, que nós possamos entrar na revelação da sua palavra. Que seja algo sobrenatural, esplendoroso, para honra e glória do teu nome. Se você pode, aplauda ao Senhor. O Salmo 91, assim como o pessoal romano, eles deixam abertos, é um salmo de proteção, mas ele não tem como ser entendido na velha aliança. O Salmo 91 só tem como ser entendido debaixo de um princípio messiânico, de um novo pacto. Não tem como entender o Salmo 91 no velho pacto, apesar de estar no velho pacto, está no Velho Testamento, como você diz. Esse é um salmo, e aí eu desafio você, que depois que acabar o culto, amanhã a gente divulgar ele na rede, você envie para alguém que está doente, porque você vai entender que ele é um salmo que, se você entender a cura, você vai marcar, falar, pastor, depois me envia o link, eu boto o link nos grupos, envia para alguém que está doente, fala assim, irmão, assiste. E o texto começa, aquele que... A primeira palavra-chave desse texto é o habita. Então, se você tem uma caneta, tem um marca-texto, você marca o texto da sua Bíblia e marca habita. Pastor, como assim, pastor? Irmão, vai por mim. Marca. Porque se você for inteligente, começar a andar a Bíblia comigo e abrir em 1 Coríntios 3, verso número 16... Hoje não abri muito Bíblia. Eu começo e o pessoal que me conhece sabe. Aqui a gente gosta de... A minha opinião não vale. Se não está escrito, não pode ser pregado. Você não quer saber da minha vida, você não quer saber o que eu vivo, o que eu como, qual o tamanho do peso que eu estou palhando. Você não quer saber nada disso. Você não quer saber quantos quilômetros eu corri ontem. Olha só, você corre do seu jeito, eu corro no espírito, qual é o problema? Cada um corre do seu jeito. No final a gente descobre quem está mais forte. 1 Coríntios 3, verso de número... Eu vou achar. 16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Ué, que estranho. Porque o texto vai dizer aquele que habita no esconderijo Mas agora 1 Coríntios 3,16 vai dizer que o Espírito Santo habita em mim. Por quê? Porque o Espírito Santo veio habitar em mim para que eu decida habitar nele. Eu repito. O Espírito Santo veio habitar em mim para me levar para habitar nele. Quem entenda Gálatas 2:20, não te custou nada. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas a grande questão da sua vida não é se Cristo vive em você, é se Jesus vai naquele dia falar, o fulano está achado em mim. Porque o texto do apóstolo Paulo vai nos levar a ser achado nele. Por quê?
Porque ele primeiro veio habitar em mim, para que eu possa habitar nele. Então ele veio habitar em mim, para que eu possa me esconder nele. Pegou? Vou trazer para o texto. Aquele que habita no... Porque quando você decide habitar em Deus, você está escondido em Deus, irmão. O mal não pode te pegar, a seta não chega, problema não chega, nada vai tocar na sua vida, porque a habitação de Deus é o seu esconderijo. Até o... Por que o esconderijo? Preste atenção, por que um esconderijo? Quem já brincou de pique-esconde aqui? Levanta a mão. Quem roubou no pique-esconde aqui? Levanta a mão. Vai. Quero acreditar que você foi por impulso, você levantou a mão assim. Senhor, que o Senhor possa perdoar quem roubou no pique-esconde. Por que você se escondia? Para quem estava te procurando não te... E por que agora você está escondido em Deus? Porque quem está te procurando? O cão. Mas escondido em Deus ele pode te achar? Não, por quê? Porque você está depois da cruz, o diabo não passa após a cruz. Você não está aos pés da cruz, você não está cravado numa cruz, você está ressuscitado juntamente com ele. Só não vai estar ressuscitado com ele quem não foi crucificado com ele. A minha pergunta para você primeiro essa noite é se você já foi crucificado com ele. Mas eu não vou alongar daqui. O problema é que nós não temos uma igreja de habitação, nós temos uma igreja de visitação. Nós temos pessoas que querem visitar a Deus e não habitar em Deus. Você vem para ter comunhão com Deus durante 2 horas da sua semana e acha que isso é suficiente. Nós temos uma igreja de visitação. Eu não estou dizendo que precisamos ser uma igreja de muitos cultos, nós temos um culto de semana, mas será que o seu dia a dia é de visitação ou de habitação com Deus? Será que você está tirando lições do seu dia o tempo todo porque você está em comunhão com Deus? Porque o mais difícil da sua vida não é orar, é estar em oração. Só que você não vai conseguir fazer isso na visitação e só na habitação. Não é a visitação do esconderijo do Altíssimo. Eu digo mais, quem quer visitar não acha o esconderijo, porque o esconderijo é só para quem quer habitar. Quem quer visitar não vai achar. Só pode achar quem quer habitar. Mas o texto começa... volta lá para Salmo 91. Passar da introdução. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do... Bota aqui de volta, Thay, pra mim. Bia, me perdi. Meu irmão, aquela posição do computador ali é a posição de gente lesada, não é possível. A Tainara começou e a suplente é a Beatriz. Rapaz, quem virá depois disso? Acho que nem a Ashley consegue, nem o Júnior, que é o pai, consegue dizer quem vem. Você vê, irmão. Você tem lugar no corpo, irmão. Todo mundo tem lugar no corpo. Aquele que habita no esconderijo do... Fala. Vira para o irmão do outro lado e fala assim. Aquele que habita no esconderijo do... Marca na sua Bíblia a palavra Altíssimo. Marca aí. A palavra Altíssimo significa Elion. E-L-Y-O-N. É por isso que você vai ver em algumas músicas famosas, é o Elion. Quem já viu? É isso. Elion significa Altíssimo. E para eu entender o que é Altíssimo, existe um princípio na Bíblia, na hermenêutica, chamada primeira menção bíblica. O que significa isso? Significa dizer que toda vez que eu quero entender o significado de uma palavra, eu preciso ir à primeira vez que ela foi dita e mencionada. Se eu quero entender o que é amor, qual é o conceito de amor? Você sabe qual é a primeira vez que a palavra amor foi dada na Bíblia? Quando Abraão vai com Isaac. É um pai amando um filho. Porque eu sei que você me ama, porque não me negaste o meu único. Por que você sabe que Deus te ama? Porque não negou o único filho? A segunda menção bíblica para amor
é quando Isaac encontra Rebeca. Isaac, filho de Abraão, que foi supostamente crucificado, sacrificado, encontra sua noiva. Então a primeira menção bíblica é quando o pai ama o filho. A segunda menção bíblica é quando o filho ama a noiva. Você pegou alguma coisa ou quer que eu repita? E a terceira menção bíblica é quando Abraão pega o seu servo, no capítulo mais longo de Gênesis, manda botar a mão debaixo da sua coxa, e esse servo vai buscar a noiva. Sabe por quê? Você sabe que Deus te ama? Porque o Espírito Santo veio te buscar, querido. Para ser o sabe o que do filho dele? A noiva. Mas isso aqui é só um... Então a primeira vez que a palavra Altíssimo aparece na Bíblia é em Gênesis 14, com Abraão. Verso 18. Você abriu? Diga amém. Obrigado, Pedro. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus? Então, presta atenção. Melquisedeque não é um nome, é um título. Melquisedeque é um dual. Melquisadik. A palavra Melk vai significar rei de justiça. Tsadik, paz. Melquisadik, rei de justiça. E a paz, pastor? É porque Melquisedeque era rei em Salém. A palavra Salém vem da palavra Shalom. Quem já cumprimentou as pessoas? Shalom significa paz. Por que você tem paz? Porque alguém pagou pela sua paz. Porque Shalom, Salém vem da palavra está pago. Você só tem paz porque alguém pagou a sua paz. O nome dele é Cristo. A sua paz vem daquela cruz, querido. Mas eu volto pro texto. E Melquisedeque, o rei de justiça, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Presta atenção. Agora eu tenho um rei de justiça, reinando numa terra de paz, e trouxe pão e vinho. Eu vou te perguntar, você conhece um rei de justiça? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Jesus. Você conhece um rei de paz? Jesus. Quando você veio para Jesus, o que você comeu? Pão e vinho. O que é isso? Ceia. Ah, eu repito até o seu organismo entrar em ação. O Abraão vai ceiar com Melquisedeque. E Melquisedeque era um sacerdote do Deus. Jesus, segundo o livro de Hebreus, é da ordem de Melquisedeque. Mas esse é outro assunto. Na lei, para ser abençoado, eu dava. Eu dava e eu sou abençoado. Na graça, eu só dou porque eu entendi que eu já fui abençoado. O problema é que a igreja do Novo Testamento está pregando como a igreja do Velho Testamento. Porque o que eles dizem é, se você der mais, Deus vai te dar mais. Mas não, o que o Novo Pacto diz é, você só pode dar aquilo que você já recebeu. E você não dá porque você é fiel. Você dá porque o fiel é Ele. Presta atenção. O que Abraão fez? Nada. Nada. O que Abraão fez? Nada. Absolutamente nada. Entrou na aliança, foi isso que Abraão fez. Quando entrou, pão e vinho. Quando entrou, conheceu o Deus Altíssimo. E o texto continua dizendo, e abençoou e disse, bendito seja o Abraão. Então agora o Abraão é abençoado. Ah, você...
O que o Abraão fez? Nada. O Abraão ceiou e recebeu uma bênção. Agora o texto vai dizer no 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu o dízimo de tudo. Por quê? O Abraão ficou tão constrangido de ser tão abençoado que é impossível não dizimar. O Abraão não dizimou para receber nada em troca. Ele dizimou porque Deus o abençoou e ele entendeu o que aconteceu naquela cruz. Eu quero que você traga para eles hoje. Ele entendeu que Deus o livrou dos inimigos. Ele entendeu que Deus o prosperou de uma maneira sobrenatural. Ele entendeu que o casamento dele estava restaurado. Ele pode ter ido um monte de coisa. Eu quero que você entenda isso para os seus dias. E por que ele dizimou? Porque ele foi abençoado. Se você dizima para ser abençoado, pare hoje. Porque alguém que não é abençoado não tem nada para entregar. Mas se você dizima porque você já é abençoado, você está no caminho certo. Eu prego nessa casa desde que ela abriu. Se Deus não te deu o teu emprego e não te deu a sua empresa, nunca dizima. Porque Deus, novo pacto, não pode te dar nada que Ele não tenha te dado primeiro. Ele não pode te pedir nada. Ele te deu a sua empresa? Então dizima. Te deu o seu emprego? Dizima. Te deu o seu trabalho? Dizima. Te deu uma oferta? Dizima. Mas se não deu, nem ore. Porque não adianta orar para aquele que ele não deu. Por quê? Porque agora você vai ser abençoado, você fica constrangido, não tem como. E às vezes você não foi abençoado ainda financeiramente como Deus quer te abençoar. Se você vai ser, diga amém. Mas Deus está te abençoando no seu relacionamento, com seu filho, no seu trabalho já, te abençoando nos seus estudos. Ou você começou a entender a cruz de tal maneira que é impossível não se constranger. Impossível. Então entendam, Abraão só dizimou porque foi abençoado. Ele não dizimou para receber nada em troca. Nada. Nada. Então agora o Abraão vai conhecer o Deus Altíssimo. Em Salmo 91. Sabe por quê? Escreve onde você quiser. A bênção de Deus constrange. Qual o valor de ter um filho na presença do Senhor? Qual o valor de ter um casamento restaurado? Qual o valor de prosperar financeiramente? Qual o valor de ter paz? Botar a cabeça no travesseiro e falar, eu tenho paz. Quando você entende isso, não precisa tirar disso. É automático. No final você faz. Mas voltando para Salmo 91. Vai dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do... Então, se Altíssimo é Elion, onipotente é Shaddai. Quem já estou a falar? É o Shaddai? Isso. Onipotente. Ou todo-poderoso. E onde está... Então, para eu entender o que aconteceu, eu preciso voltar à primeira menção bíblica. É de novo com Abraão. Gênesis 17. Você percebeu que era só um Salmo 91, ainda estou no versículo 1? E tem pastor que acha que consegue pregar em meia hora. Eu não sei como eles conseguem. Ou não tem nada para entregar, ou está faltando Bíblia. Gênesis 17, verso 1. Diz assim, sendo Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse, eu sou o Deus... Se você tiver coragem, me pergunta por quê. Tem criança no ambiente? O Pedro não entende ainda. Eu vou falar de maneira oculta. O Abraão tinha 99 anos. Fazer filho com 40 faz. Mas com 99 só se apareceu o Todo-Poderoso. Você entendeu? Por que estou afirmando isso? Porque o anjo aparece para falar que Sara ia ficar grávida. Vocês acham que eu estou brincando? Não estou brincando não, estou falando sério. 99 anos. Diz a Bíblia que o Abraão estava estéril. E Sara já tinha cessado o tempo das mulheres. É só você ler. O que significa isso? Menstruava.
como é que é o nome da? Agora, tá com 80 anos, 70 anos. Já passou da menopausa. É o pós-pausa. É. Hã? É. Eu não sei não, porque eu não conheço essas coisas, mas eu tenho sido Abraão. O Abraão com 99? Irmão, você com 50 precisando do Todo-Poderoso, imagina o Abraão com 99. Você casou agora com 40. De vez em quando a esposa está clamando. A oração da esposa, ó. Senhor, em nome de Jesus, vem no quarto do Todo-Poderoso agora, Deus. Ah, Deus, manifeste Todo-Poderoso, Senhor. Eu não estou aguentando mais o meu Abraão. Só tem um problema de clamar pelo Todo-Poderoso. O Isaac nasceu depois daí. Então você que não quiser filho, irmão, não clama Todo-Poderoso não. Fica só com o Poderoso. Porque o Todo-Poderoso tem um nome. Ressuscita defunto. Você pegou? Então presta atenção. Em Gênesis 14, ele conhece o Onipotente. Gênesis 14, calma. No Gênesis 14 ele conhece o Altíssimo. No Gênesis 17 ele conhece o Onipotente. No Gênesis 16, o Abraão se relaciona com Agar. Então presta atenção, olha o problema. No Gênesis 14, ele conhece o Deus Altíssimo. No Gênesis 17, ele conhece o Deus Todo-Poderoso. Mas no 16, o Abraão se relacionou com Agar. Ele foi dar uma ajudinha para Deus. Não, deixa eu falar uma coisa pra você. Você não tem capacidade de ajudar Deus. Fica quieto, pelo amor de Deus, ajuda Deus. Não. Porque toda vez que você vai ajudar Deus, o que você faz é transar com uma escrava. Pegou? Você vai se relacionar com quem não tem que se relacionar. Vai receber o que não tem que receber. E outra coisa, presta atenção. Presta atenção. O Abraão só fez isso porque não aprendeu com Adão. Pergunta. Foi ouvir a mulher. Essa irmã tem um negócio na internet surreal. Muito bom. E perguntaram pro marido dele porque ele nunca deixava a mulher escolher onde eles iam comer. Ele falou que a última vez que a mulher alimentou o homem, irmão, ele saiu do paraíso. Eu achei sensacional e verdadeiro. Mas entenda, a Agar é uma figura da lei. A Agar representa a lei, pastor não representa não, então vamos abrir em Gálatas 4. Que o Abraão se relaciona com a lei. Entenda, Deus nunca desejou dar a lei para o homem. A lei de Moisés nunca foi um desejo de Deus. Eu já vou explicar um pouco. Vou explicar não. Eu vou te mostrar. Pastor, Agar não é a figura da lei. Não tem como. Isso não existe. Não tem problema. Se a gente aprender a ler Bíblia, a gente vai ver que Agar é lei. Pastor, não é. Não tem problema. Gálatas 4, verso 21. Diz assim: dizei-me que quereis estar de novo debaixo da lei? Não ouvi vós a lei? Abraão, porque está escrito, Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é... Agar representa a lei, tá escrito. Sou eu que disse não, foi o apóstolo Paulo. Então entendam, Abraão, depois de conhecer o Deus Altíssimo, vai se relacionar com a lei. O que é se relacionar com a lei? Começar a fazer a sua vontade. Rapaz, eu já fiz libertação em gente, mas em galo nunca. Em galo é a primeira vez, irmão. É Agar se manifestando. Eu não vou perguntar de onde veio, não. Vou não.
Senhor, tem coisa que só acontece comigo, Deus. Tem coisa, rapaz, tem coisa que eu tento vir sério. No meio do culto tem uma galinha gritando. Cara, eu venho aqui, eu vou botar um terno hoje. Não, tô mentindo, não vou botar não. Eu falei, eu vou me arrumar hoje. A pastora não tá aqui hoje. Eu falei, hoje eu vou, porque depois eu vou ficar reclamando. No meio do culto uma galinha. As pessoas falam assim, pastor, mas você brinca muito. Mas gente, não tem como. Acabei me sentindo um galinheiro. Ai, Senhor. Quando a piada não é minha, alguém traz a piada pronta. Então, H, é por isso que está escrito, presta atenção. As pessoas vão falar assim, pastor, mas então eu não tenho que viver debaixo da lei, não tenho que cumprir a lei? Irmão, você... Tem gente que está aqui hoje que eu sei que acha que tem que cumprir a lei. Você nem sabe os 10 mandamentos de cor. Como é que você quer cumprir algo que você sabe? Você, além de estar fora da Bíblia, ainda está incoerente com o que acredita. Não, porque é aquela história, não. Não, a gente tem que ir debaixo da lei, então me dá os 10 mandamentos. Não, precisa ser em ordem, não. Eu tô tranquilo. Me dá 5. Amar Deus em todas as coisas. Amar o próximo a ti mesmo. Acho que tem honra do pai. Se perdeu. Você conhece 3 e quer ver debaixo da lei. Vira pra esse irmão ao seu lado e fala assim, pelo amor de Deus, Deus não deu a lei pra você e você não é judeu. As pessoas pegam esse texto de lei e falam assim, mas pastor, o dízimo é coisa da lei. Quem gastou isso aqui? Retardados. Por quê? Porque eu acabei de ler um texto que quem estava dizimando? Abraão, Isaac, Jacó e Levi. A lei está lá em Moisés. Como é que o dízimo pode ser coisa da lei se o Abraão dizimou? Não, porque até para ler Bíblia mal tem que ter limite. Tem limite. É coisa da lei. Não preciso mais. Não precisa mais como a lei fazia. Você dá para receber. Você agora está como Abraão. Eu só posso dar o que eu já recebi. O que eu estou ceando. O que eu fui abençoado. O que eu tive encontro com Deus Altíssimo. Mas sabe por que não fazem isso? Porque é mais fácil de manipular. Você dá mais, recebe mais. O que é isso? Lei. Isso todo mundo pode viver, irmão. Quanto mais você ofertar, mais você recebe. Isso é o que? Lei. Vai plantar 100 caroços de feijão. Vê se não faz uma feijoada. Planta um. Vê o que vai dar. Vai dar menos. Mas eu não vivo por isso. Eu não vivo por isso. Então Abraão, em Gênesis 14, ele conhece Deus Altíssimo. Em Gênesis 17, ele conhece Deus onipotente. A grande questão de hoje é o que acontece nesse meio. Gênesis 15. Fica em Gálatas aí. Presta atenção. Presta atenção, aqui ó. 28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Mas agora, aquele que era segundo a carne, seguia o que era segundo o Espírito. Assim também agora. Olha o 25. Ora, esta Agar é Sinai, um monte na Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Presta atenção. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, aquela guerra do Oriente Médio não era para existir. Pergunta. Porque qual é a guerra lá? Os filhos de Sara, de Isaac, e os filhos de Ismael. Amém? Os muçulmanos contra os judeus. E essa é a guerra do Oriente, do lado daquela área. Amém? Ok? Pro Paulo, essa guerra não existe. Porque segundo o que o apóstolo Paulo, eu acabei de ler, para Paulo são todos filhos de Agar. Eu repito até o seu cérebro. Pro Paulo, não tem ninguém que é filho de Sara. Eles são todos filhos de Agar, porque vivem debaixo da lei. Tanto um povo. Porque pro Paulo,
Nós que vivemos na graça e não nos relacionamos com a lei, é que somos filhos da Sara. E o texto é fantástico, porque agora você vai descobrir por que é que... Você já viu que alguém que prega, não tem que ver debaixo da lei, aí o pessoal que é de fora começa a perseguir? Quem já viu isso? Já viu? Por que é isso? Porque está escrito no 29. Mas como aquele que era segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Sabe por que estão te perseguindo? Porque você quer viver debaixo da graça? Porque são tudo carnudo. Eles vivem debaixo da carne. Mas o que diz a Escritura? Olha o texto. Lança a escrava fora e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. E de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da... Não queira se relacionar com a lei. Se você quer viver debaixo da lei, ensina a lei pro seu filho para tornar ele escravo. Então, ensina. Faz seu filho escravo. Mas então a gente tem o Altíssimo em Gênesis 14 e o Onipotente em Gênesis 17. O que acontece nesse meio? Põe aqui, tá? O 14 e o 17 para mim. Que interessante. Põe aquela figura que eu te dei. O 14 e 17, a primeira. Isso. Aí, eu tô muito internauta, né? Gênesis 14. Elion. Altíssimo. Gênesis 17. Shaddai. Então eu vou dar o texto. Aquele que habita no esconderijo do... A sombra do... Então o que tá no meio? Bota outra frase. A sombra. A pergunta é, o que é a sombra? O 14, nós temos o Elion. No 17, nós temos o Shaddai, o Altíssimo e o Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do El Elion, a sombra do Onipotente descansará. A pergunta é, qual é essa sombra? Você quer saber? Diga amém. Gênesis 15. Entre 14 e 17. 15. Diz assim, você abriu, diga amém? Verso 5. Então levou Abraão para fora e disse, olha agora os céus, conta as estrelas se é que pode contar. E disse, assim será a tua... Olha o versículo 6, que fantástico. E creu ele no Senhor, e isto lhe foi imputado por... Só para você que entende Bíblia, o Abraão foi justificado. Eu sei que você está chegando hoje, você não vai entender. Mas para quem já está estudando mais, entendeu? O Abraão, entre o 14 e o 17, foi justificado. Porque alguém que não foi justificado não pode conhecer o Deus Todo-Poderoso. Qual é o problema? Está no 16, você lembra? No 14 ele conheceu o Deus Altíssimo. No 15 ele foi justificado. No 16 ele se relaciona com Agar, com a lei. Essa é a igreja evangélica que conhece o Deus Altíssimo, é justificado e depois de ser justificado começa a achar que pode agradar a Deus. Começa a achar que você pode fazer coisa para Deus agradar. Você não pode fazer nada, irmão. Nada. Porque até quando a gente faz tem uma coisa errada. E não estou dizendo que você não faça nada. O que eu estou dizendo é que a sua intenção de querer agradar a Deus não tem como, ela nunca vai ser suprida. Pastor, que isso? É. Ou seja, o problema é que para conhecer o Todo-Poderoso, eu vou ter que parar de me relacionar com a lei. Porque é no Todo-Poderoso que eu começo a viver as promessas e fazer as promessas que Deus prometeu. Não é no Altíssimo, não é na sombra, é no Todo-Poderoso. Se as promessas de Deus têm para a sua vida ainda não estão se cumprindo, você conheceu o Deus Altíssimo. Das duas, uma. Está parado na justificação ou está se relacionando com a lei depois de ser justificado? Logo, não entrou no Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. E como não entrou, o Isaac não nasceu ainda. Na sombra do Onipotente, aquele que habita lá não se mistura. Mas o texto é fantástico e volta a passar.
Eu vou falar o que eu sempre falo. Nós estamos numa grande construção. O 2 diz: direi ao meu Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele te livrará do laço passarinheiro e da peste. Agar era um laço. Laço é aquilo que você está escondido, irmão. Você não viu. E como é que eu posso sair do laço? Não entrar no laço, não sair da sombra. O Abraão só caiu no laço porque saiu da sombra, porque não tinha laço na sombra do Onipotente. Porque se você estiver na sombra, o texto ele promete: te livrará do laço passarinheiro e da peste perniciosa. Não vai chegar doença até você, não vai chegar nada até sua casa, não vai chegar laço até você. Não tem como. É a habitação do esconderijo. Na habitação do esconderijo não há mistura, não há tentação, não há peste. Agora o versículo 4 de Salmo 91 vai dizer: Ele te cobrirá com as suas penas. Olha que fantástico. Debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e o teu. Tuas penas debaixo das suas asas, guarda aí que no final eu uso. Ele é o teu escudo. Quem já viu o filme, esses filmes antigos de guerra, de um batalhando com o outro, de reino? Quem já viu esses filmes? Você já viu que esse escudo desse escudinho é um escudo grandão que vem até aqui mais ou menos? Já viu isso? Esse é o escudo. O escudo vai proteger até a sua face aqui. O que é o broquel? O broquel é o que na guerra se chama de trincheira. É trincheira que chama? Que o soldado entra, fica ali embaixo, fica protegido. 360 graus. Então o que o texto está dizendo é: ainda que você saia da trincheira, ele é o teu escudo, não vai chegar até você. Mas se você quiser se proteger todo, ele é o teu broquel. Ninguém te vê. Porque no broquel você está escondido. Posso continuar? É interessante a gente notar no texto de Malaquias 4. Irmão, você que está vindo hoje, eu desafio a voltar. Porque todo culto é uma construção. Malaquias 4 vai dizer assim. Presta atenção. 4 verso 2. Vou pegar sobre o dízimo não, fica tranquilo. Malaquias 4 verso 2 diz assim: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Cura trará nas tuas asas. Saireis, saltareis como bezerros de estrebaria. Ele está dizendo que nas asas ele traz a... Mas Salmo 91 fala sobre as asas. Como é que o povo saiu do deserto, você sabe? Deus abriu o mar e eles passaram, é isso? Eles saíram debaixo das asas de Deus. Mas só que é isso. É só abrir em Êxodo 19. Você tem aí, Thay? 19:3? Olha que fantástico. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, e dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel. Tem o versículo 4, Thay? Tem aí? Já foi? Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre as asas das águas e vos trouxe até mim. Como é que eles saíram? Esse povo no deserto veio debaixo da graça. Diz a minha Bíblia sua que a roupa crescia. Você imagina o Silvio daquele tamanho ali, a roupa crescendo, que pensa que não ia ser? Silvio deve ter esse tamanho desde os 8 anos de idade. Você imagina, irmão? A criança nasceu. A roupa cresceu com o tamanho desse braço. A roupa crescia, não estragava, ninguém ficava doente. Porque eles não viviam debaixo da lei. Eles viviam debaixo da aliança de Abraão. Você pegou? Você pegou? Diga amém. Mas quando é que eles vivem debaixo da lei? Versículo 7. Olha o que eles falam para Deus. Desde o dia de vossos pais, vos Não. É no Êxodo. Ó, a gente vai ficando maluco.
E esse povo que usa droga não sabe o que é onda, irmão. Onda é ler a Bíblia e ficar doido. Eles são meninos. Eles são retardados. Ele não sabe o que é onda, mas você lê e fala, meu irmão, que negócio é esse? Moisés, o povo saiu desobesado das águias. Meu irmão, pensa que doideira é isso. Tem que estar muito doido para falar um negócio desse. Êxodo 19, verso 7, olha que legal. E veio Moisés, os chamou anciões e os pôs diante deles, todas as palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu uma voz e disse, tudo que o Senhor tem falado, nós... Ah, você tá de brincadeira, vocês não fizeram nada até agora, você agora quer fazer alguma coisa? Nós? Quando Deus falou, você acha que você pode cumprir minha exigência? Êxodo 20, 10 mandamentos. Esse povo murmurou, Deus não fez nada. Uns morreram, levantou uma cobra do deserto, aquela cobra cris, já preguei sobre isso aqui. Aquele povo sobrevive, aquele povo anda, aí chega assim, ó, a gente tem como. A gente tem como, fala o que você quer que a gente faça, que a gente faça. O que você é? Um doido. Porque se Deus te pediu o que Ele quer, você não vai conseguir se agradar nunca. Não tem como. E aí eles começaram a querer cumprir a exigência de Deus. Deus dá Êxodo 20. Não, pastor, eu não concordo. Nós temos que viver debaixo da lei. Então não tem problema. Hebreus 7. Eu fiz questão de ler os textos hoje, desses de lei. Mas tem alguém aqui que acha que tem que viver debaixo da lei de Moisés? Primeiro que a palavra vai dizer que aquele era um ministério de morte. Se você quer um ministério de morte na sua vida, você viva debaixo dele. Mas o Hebreus 7, verso 17, diz assim. Presta atenção. Tem algum advogado aqui? Levanta a mão, advogado. Eu falo qualquer coisa. E vocês têm que acreditar. Hebreus 7, verso 17, diz assim. Porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha o Melquisedeque de novo, 18. Porque a procedente aliança, ou o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida uma melhor abrogado. Foi retirado, foi cumprido, não precisa mais ser vivo. Mas pastor, então a gente vai qualquer coisa. Não, porque a graça está acima da lei. Porque na lei, adultério ou você pecar, era transar. Podia olhar à vontade, na lei não podia olhar à vontade. Sabe aquele negócio que você em nome de Jesus não faz mais, quando passar a mulher você fala assim, que isso, hein? Oh. Na lei isso não era pecado, não. Na lei, eu acho que é por isso que o pessoal quer viver parte da lei, porque ele pode olhar à vontade. Na lei, o pecado estava no sexo. O Jesus estendeu a graça acima da lei, porque ele falou assim, ó, se o teu olho te faz pecar, arranca fora. Ah, pastor, foi só uma alisadinha, só, ai, como é que você tá? Se a tua mão te faz pecar, se você é casada, fala pra esse irmão que tá ao seu lado e fala assim, amor, sua mão não alisa ninguém. Porque senão, se Deus não arrancar fora, eu mesmo arranco. Eu mesmo. Se Deus falou que Ele pode arrancar, não quero dar trabalho para Deus. Deus tem muito o que fazer na minha vida. A tua mão eu arranco. Dá a mão para esse maridão, faça assim, aperta a mão com força dele assim. A tua mão é minha. Porque no dia que você casou, diz a Bíblia que o teu corpo é meu. Então não vai alisar ninguém. Nem gente que eu conheço. Pegou? Aumentou. Na lei podia dar uma alisada. Podia vir no Yuri e falar no Yuri não, que o Yuri tá tão magrinho. Tão magrinho, coitado. Dá nem o gosto de dar uma alisada, não dá nem o gosto. É isso, tá se protegendo, né, filho? Tá se protegendo. Silvio, ajuda esse menino depois. Ele precisa ir pra academia. Nome de Jesus. Mas precisa tomar os produtos certos. Que é desse jeito. Eu não vou falar isso aqui, não. Não vou, não. Ó, presta atenção. Podia alisar na lei. Falar assim, ai, que legal. Menino bonitinho. Na graça. Se tua mão te faz pecar.
Você que é casada, fala assim pro amigo que tá ao outro lado, fala assim: amor, a tua mão não te faz pecar não, mas se me fizer pecar, eu mesmo arranco fora. Então a graça está acima da lei. E diz a Bíblia que foi abrogado. Então, pastor, para que é que Deus deu a lei? Eu sou inteligente e faria essa pergunta. Você faz essa pergunta? Diga amém. Tem 3. Romanos 5. Eu já volto para Salmo 91. Só para você entender isso. Romanos 5. Romanos 5, verso 12. Presta atenção. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não podia ser imputado. Porque não havia... O Adão pecou, mas não tinha sido imputado o pecado. Porque não havia... Quer ver só? Bata a palma. É pecado? Não. E se eu botar uma regra falando que bater palma é pecado? Eu começo a imputar a palma que você bateu antes de eu falar que era lei. Pegou? Então a lei entrou para o homem entender o quão depravado estava. E entender o quanto precisava de um Salvador. Porque quanto mais lia, mais contaminado ele sabia que ele estava. Até o momento que ele gritou e falou: eu preciso de alguém, eu não vou conseguir. Vocês acharam que já podia conseguir? Não vai conseguir. Não vai. Por quê? Olha o verso 19. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos Adão e Jesus. Veio, porém, a lei... Olha o 20. Você só conhece a parte B. Olha o 20, que fantástico. Tá aqui? Vem. Veio, porém, a lei. Por que ela veio? Para que a lei veio para que o que abundasse? A ofensa. Mas os pregadores de hoje só te falam o versículo, a parte B. Porque onde abundou o pecado, você nem sabia que o versículo está junto. Por quê? Para eles pregarem a parte A, vão ter que despregar o que eles pregaram sobre lei. Porque está escrito no texto: a lei veio para que a ofensa abundasse. Onde abundou a ofensa, superabundou a... Fala assim, deu ruim. Assim, não tem nem como discutir. Não tem nem como. E Moisés vai ser indicado para fazer o tabernáculo. E junto do tabernáculo ele vai fazer o que eu vou chamar da Arca da Aliança. Presta atenção. Eu vou dar uma apagada de luz só, pra você dar uma... pra gente ficar muito claro. Bota a foto da arca aí. Isso, a arca. Essa é a Arca da Aliança. Os 2 anjos. Aquilo onde os anjos estão é o propiciatório. O propiciatório e os anjos são feitos de uma única peça, tudo de ouro. A parte de baixo é a caixa. Madeira por dentro e ouro por fora. Por que a parte de cima é só ouro? Porque o ouro simboliza a divindade. E a parte da caixa é uma parte de madeira e ouro, que simboliza o homem, porque a madeira na Bíblia simboliza o homem. Então aqui nós temos um cabeça e um corpo. Esse é um simbolismo de Cristo, que é o cabeça e nós somos o corpo. E por que é que a lei foi colocada aqui embaixo? Já simbolizando que a lei do Espírito não estaria mais do lado de fora, mas dentro do homem. Falei muito rápido? É porque não era isso que eu ia falar. Qual era o lugar mais santo no Velho Testamento? Em cima do propiciatório. Onde estavam os anjos? Os anjos estão em cima, ali é o lugar mais santo. Diz a sua Bíblia que a presença de Deus se manifestava ali. Por isso é o lugar mais santo. Quando se matava um animal, eles vinham e crucificavam o animal. Crucificava e aí colocava uma gota de sangue em cima e 7 gotas embaixo. Por que uma gota em cima? Porque Jesus só teve que morrer uma vez pelos seus pecados.
Estar debaixo das asas, e aí volta para Salmo 91, deixa essa imagem aqui. Tem nada. Porque o texto vai dizer: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi a ele: é o meu escudo, meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Porque ele te livrará do laço passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas... Ele te cobrirá com as tuas... O que é isso? Anjo. Anjo tem o quê? Asa tem o quê? Então está dizendo a Bíblia que ele te cobrirá com as suas penas. O que é isso? Graça. Porque ser coberto com as penas de Deus é graça. E diz o texto continuando, se você está com a Bíblia aberta, vai dizer: ele te cobrirá com as tuas penas, graças, e debaixo das suas asas confiará. O que é isso? Graça. E sua verdade. Fala comigo assim: graça, porque eu estou debaixo da pena e debaixo da asa. E sua verdade. Então fala assim: graça e verdade. Que texto é esse? João 1, verso número 17. Pode deixar aqui, Tainara. Essa é minha. Pode deixar. João 1. Tá conseguindo ler? Não tem problema. Eu leio e você acredita em mim. João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés. Graça e verdade vieram por Jesus. O que é graça? Estar debaixo das asas, debaixo das penas. E a sua verdade. Então presta atenção. Foi isso que aconteceu com Jacó e Esaú. Pergunta. Jacó foi lá na primogenitura do irmão, fez um guisado, se vestiu com a roupa do irmão. Amém? Eu vou trocar. O Jacó se vestiu com a roupa do irmão mais velho. Deixa eu te perguntar, quem é o seu irmão mais velho? Jesus. Então agora o Jacó vai se vestir com a roupa do irmão mais velho e vai até o pai. Aí o pai fala assim: a voz é do mais novo. Eu vou mudar os nomes. A voz é da igreja, mas o cheiro é do primogênito. A voz é do mais novo. Mas quando eu toquei, ele está vestido com as penas do primogênito. Ele está vestido com as asas do primogênito. Então, porque eu senti o cheiro e você se vestiu do primogênito, você vai receber da bênção do primogênito. Se ele é salvo, você é salvo. Se ele é herdeiro, você é herdeiro. Se ele reina, você reina. Se ele é filho, você é filho. Não tem o que comer, come dele, pão e vinho. Não tem o que vestir, veste dele as roupas do cordeiro. Mas eu queria destacar isso hoje, porque o texto diz: aquele que habita a sombra... Tainara, bota outra foto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. O seu lugar, querida, é no propiciatório. O seu lugar é no propiciatório, porque a palavra vai dizer, e eu encerro aqui, Romanos 3. Eu vou, pode vir. 3, Romanos 3, 25. Vai dizer: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Por que propiciação? Por causa do propiciatório. O seu lugar de pregar o evangelho é de cima do propiciatório. Você prega o evangelho debaixo da graça e da verdade. Porque aquele que habitar aqui, porque você foi colocado no mesmo lugar que a presença de Deus vinha, para que a presença de Deus pudesse ir a todos os lugares. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra das suas asas, a sombra do Onipotente.
descansará. É tempo de você saber onde você quer habitar, queridos. É tempo de você entender onde você quer habitar. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: eu vou viver, a partir de hoje, a sombra do Onipotente. Se você vai viver de uma sombra do Onipotente, fique de pé.